Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje que é sobre lançamento horizontal. Bem, o que vem ser esse lançamento horizontal? Esse lançamento horizontal, gente, é um movimento que ao mesmo tempo que ele vai ser composto por um movimento horizontal, vai acontecer com ele também um movimento vertical. Então, por exemplo, quando a gente lança alguma bola do alto de um prédio, ou quando a gente lança uma pedra de uma determinada altura, lançando ela numa velocidade horizontal, ou seja, para frente, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que essa bola ela percorre um percurso para frente, como eu estou lançando ela de uma determinada altura, ela também vai no movimento para baixo, ou seja, por isso que nós dizemos que o lançamento horizontal ele vai ser composto de dois movimentos, do movimento horizontal, que é para frente, junto com o movimento vertical, que é para baixo. Então acontece esses dois movimentos ao mesmo tempo no lançamento horizontal. Então, quando um corpo ele é lançado horizontalmente, como eu falei aqui no exemplo da bola, ele vai descrever um movimento que a gente chama de movimento parabólico em relação à Terra, uma espécie de curva nesse movimento, até atingir lá o solo. E esse lançamento horizontal ele vai ser resultado da composição de dois movimentos simultâneos. No caso, é o movimento de queda livre e o movimento horizontal. O de queda livre nós já estudamos. Então, esse lançamento horizontal ele vai ser composto desses dois movimentos, o de queda livre e o do movimento horizontal. Então, lembrando aqui, movimento horizontal para frente e ao mesmo tempo ele vai ser composto também do movimento de queda livre, que é para baixo. No movimento horizontal, pessoal, a gente trabalha com dois eixos, no caso o eixo X e o eixo Y, ou seja, o eixo X descreve o movimento horizontal, que é para frente, e o eixo Y descreve o movimento vertical, que é para baixo. Então, quando a gente lança alguma coisa para frente, esse objeto que a gente lança, ele vai percorrer um eixo X e ao mesmo tempo ele vai caindo, ou seja, ele vai percorrer também um eixo Y. Como o avião lá em cima está em movimento, ao mesmo tempo ele está em movimento no caso horizontal, né? Ele está em movimento no eixo X. Então a gente pode imaginar que esse aqui é o eixo X, lembrando isso aqui é para matemática, isso aqui é o eixo Y. Então quando o avião descreve esse movimento aqui, ó, para frente, movimento horizontal, e ele solta uma caixa lá de cima, ao mesmo tempo que essa caixa está descrevendo um movimento no sentido do eixo X, ela também está descrevendo um movimento no sentido do eixo Y, ou seja, para baixo. Então o que acontece com essa caixa? Ela vai, olha os vetores como estão apontando, ela vai para frente e ao mesmo tempo para baixo. E o componente horizontal do movimento, a gente chama de, que nós já falamos aqui anteriormente, que é do eixo X. Então esse é o componente horizontal do movimento, é o eixo X. O eixo X é que me diz a realização do movimento horizontal. E aí nós temos uma expressão que a gente usa para calcular esse alcance. Quando você lança uma coisa do alto de um determinado prédio ou de uma determinada altura, essa coisa ela tem um alcance. Ela tem um determinado alcance até começar a cair. Então nós descrevemos por essa fórmula aqui, ó, onde o A é o alcance que esse objeto vai atingir, esse V0 aqui é a velocidade inicial que ele foi lançado e o tempo que ele demorou para descrever esse movimento. Então, quando a gente calcula isso aqui, nós temos o alcance, tá? Se eu jogar uma bola de uma determinada altura, qual o alcance que ela vai ter da altura que ela foi jogada até o solo? Então dá para a gente calcular utilizando essa fórmula aqui do alcance. Por exemplo, temos aqui um prédio e aí é lançado alguma coisa de cima desse prédio. Então o que acontece? É lançado no movimento horizontal, ou seja, para frente. E ao mesmo tempo que é lançado para frente, esse objeto ele começa a cair para baixo, ou seja, movimento vertical. Então esse objeto que é lançado daqui de cima, dessa altura, ele vai descrever um movimento para baixo e para frente. E isso aqui, quando ele chegar aqui no solo, olha só, vai me dizer o alcance que ele teve aqui, ó, do pé do prédio. Então, qual foi a distância, né, que é o alcance que a gente chama aqui, que esse objeto que foi lançado lá de cima, descrevendo esses dois movimentos aqui, ele conseguiu atingir. E como já foi falado, né, o componente vertical, que é o movimento para baixo, vai ser o eixo Y, que é aquele eixo que desce. E aí a gente usa, né, geralmente essas três fórmulas aqui, que são as mais importantes. Só que aqui nós vamos focar mais nessa fórmula aqui, da função horária da posição, é que nós vamos mais utilizar. Então a gente calcula o alcance lá do eixo Y com aquela forma primeira que eu apresentei para vocês, que é do alcance. E aqui para calcular o eixo Y,
nós podemos utilizar uma dessas três fórmulas aqui, sendo que nós vamos focar aqui nessa função horária da posição, que é a mais importante que nós vamos utilizar. Então esse h aqui é a altura, o g é a gravidade. Então essa gravidade aqui vai depender do local que o objeto se encontra. Então, lógico, se for na Terra, nós vamos usar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Se for dado uma outra gravidade diferente, a gente vai substituir. E o t é o tempo. Essas demais aqui também são utilizadas, mas com mais frequência nós utilizamos essa primeira aqui, tá? Que é a função horária da posição. Ela vem lá da função horária normal das posições, a gente só adapta aqui para a altura. Então, de novo aqui no gráfico, né, nós temos uma determinada altura, e aí tem uma velocidade inicial, que o objeto é lançado. Isso aqui nós chamamos de velocidade de lançamento, tá? Então esse objeto é lançado horizontalmente, atua sobre esse objeto uma força da gravidade que empurra ele para baixo, fazendo com que ele realize esse movimento aqui vertical, tá? Que é para baixo. E aqui esse A aqui, como a gente já viu, é o alcance que ele vai ter com relação ao ponto lá onde ele foi lançado. E o H aqui é a altura. Então nós temos todos os componentes para aplicar nas fórmulas. Vamos ver esse exemplo aqui, olha só. Uma bola ela será chutada do alto de um prédio de 30 metros de altura. Considerando que a velocidade horizontal inicial é de 3 metros por segundo, determine a que distância da base do prédio essa bola irá cair. Ou seja, nós queremos saber qual é o alcance que essa bola vai atingir quando ela é lançada lá de cima. Então, o que acontece com essa bola aqui, gente? Ela vai descrever um movimento horizontal, tá? Porque vai ser feito um lançamento horizontal nela. Essa velocidade que ela vai ser lançada aqui, nós já sabemos, é 3 metros por segundo. E ao mesmo tempo que ela descreve esse movimento aqui horizontal para frente, ela vai descrever um movimento vertical para baixo, até atingir o solo. O que a gente quer descobrir aqui? Que distância ela vai cair aqui da base do prédio? Qual é essa distância? Qual é esse alcance aqui, ó? Essa distância aqui que nós temos da base do prédio até o local onde ela vai cair. Então a gente vai aplicar aquelas duas fórmulas que nós vimos aqui em destaque, que é a fórmula do alcance e a função horária das posições. Então vamos lá. A gente tem que encontrar o que nós temos aqui. Nós temos a altura do prédio. Nós sabemos que esse prédio aqui, essa altura aqui dele, esse H é 30 metros. Então eu tenho a altura, eu quero saber o alcance. Eu sei a gravidade, que é na Terra, então eu consigo calcular aqui primeiro o tempo que demora para essa bola atingir o solo. Com esse tempo, eu consigo calcular o alcance depois. Então vamos lá. Vamos substituir as informações. O H eu vou substituir a altura. Então a altura nós temos é 30 metros. Então no lugar do H, 30 igual a gravidade da Terra é 10. Então 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, esses fatores que nós substituímos nessa expressão vai nos permitir que a gente encontre o tempo. E depois, com o tempo, nós calculamos o alcance. Então vamos lá. A altura substituído é 30. Gravidade é 10. O t ao quadrado nós vamos descobrir sobre 2. Aqui a gente pode multiplicar, gente. 10 vezes t ao quadrado dá 10t ao quadrado. E depois a gente pode dividir logo por 2. Então como é que fica? Repito o 30 desse lado. 10t ao quadrado dividido por 2 é 5t ao quadrado. Agora aqui a gente só muda de posição. Quem tem letra vem para cá, quem tem número vai para o outro lado. Olha como é que fica. 5t ao quadrado, que é igual a 30. Agora, para a gente achar esse t ao quadrado, a gente tem que dividir isso que está aqui na frente, que é 30, pelo que está aqui atrás, que é 5. Vai ficar t ao quadrado igual a 30 dividido por 5. Quando a gente divide 30 por 5, nós vamos encontrar 6. Só que eu ainda tenho esse t ao quadrado. Eu quero só o t, que é o tempo. Vocês já aprenderam. Quando tem alguma coisa ao quadrado, eu tenho que fazer a raiz quadrada. Vocês vão fazer, no caso aqui, a raiz quadrada de 6. Ó. T, viu que sumiu o quadrado? O quadrado se transformou em radical. T, raiz de 6. Vai dar um valor, vocês vão considerar aí uma ou duas casas depois da vírgula. Então, a raiz quadrada de 6 vai dar aproximadamente 2,4 segundos. Então, o tempo que nós estávamos procurando aqui, olha só, é 2,4 segundos. É o tempo que essa bola demora para atingir o solo. Ela é lançada lá de cima do prédio e ela demora 2,4 segundos para chegar aqui embaixo. Só que isso ainda não é a resposta que a gente está procurando. O que a gente está procurando aqui é a distância que ela vai cair do prédio. Por isso, agora nós vamos utilizar outra fórmula, que é a do alcance. Olha só, alcance é igual a velocidade inicial vezes o tempo.
A velocidade inicial nós temos, é 3 metros por segundo. Ela foi lançada lá com velocidade de 3 metros por segundo. Vezes o tempo. O tempo é 2,4 segundos. Nós acabamos de encontrar. É só a gente substituir. Então nós vamos ter o alcance vai ser igual a 3, que é a velocidade, vezes 2,4, que é o tempo. A gente multiplica isso aqui, nós vamos encontrar 7,2 metros. Então, 7,2 metros é a distância que essa bola vai atingir quando tocar no solo. Então, é a distância que ela vai estar aqui da base do prédio. Então, nós conseguimos encontrar esse espaço que eu tenho aqui entre a base do prédio até o local onde ela vai cair. Então, é o alcance que essa bola vai atingir. Olha só o segundo exemplo aqui. Aqui no caso, a gente quer saber qual a velocidade que deve ser lançada de maneira horizontal uma bola do alto de um prédio de 50 metros. Então, já sei aqui, a altura desse prédio é 50 metros. Para que a mesma ela consiga atingir um alcance de 15 metros da base do prédio. Então, eu quero saber qual é a velocidade que eu vou ter que lançar essa bola daqui de cima, desse prédio de 50 metros de altura, para que ela consiga atingir aqui um alcance de 15 metros. Para quando ela tocar aqui no solo, a distância que ela esteja lá da base do prédio seja de 15 metros. Eu vou utilizar de novo aquelas duas fórmulas que nós utilizamos no exemplo anterior. Então sempre vai ser essas duas fórmulas que nós vamos usar em conjunto. Então vamos lá, vamos descobrir aqui primeiro o tempo que demora para essa bola atingir o solo. Depois a gente consegue descobrir a velocidade. A altura nós temos, o H é 50, então nós vamos substituir 50, que é igual. A gravidade, se não for dada nenhuma outra gravidade diferente para vocês no problema, então sempre nós vamos considerar a gravidade da Terra. Para efeito de arredondamento, nós usamos 10. Então, 10 vezes t ao quadrado sobre 2. E aqui nós podemos de novo fazer 10 vezes t ao quadrado, 10t ao quadrado. Dividindo por 2 vai dar 5t ao quadrado. Então, como é que fica? 50 igual, fazendo a multiplicação e divisão, 5t ao quadrado. Trocamos de lado, igual a gente fez no exemplo anterior. Vai ficar 5t ao quadrado igual a 50. Agora nós dividimos. T ao quadrado é igual a 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 vai dar 10. E agora nós calculamos a raiz quadrada de 10. Porque tem esse 2 aqui indicando que é raiz quadrada. Então vai ficar tempo igual a raiz de 10. A raiz de 10 vai dar aproximadamente 3,2. Então o tempo que a bola demora para atingir o solo é 3,2 segundos. Esse tempo que ela demora para sair lá de cima até tocar aqui o solo. Agora nós temos que encontrar a velocidade que essa bola deve ser lançada para que ela justamente atinja aqui esses 15 metros de distância da base do prédio. Então vamos usar a fórmula do alcance. Agora o que acontece? Esse A é o alcance. Nós já sabemos qual é o alcance. É 15 metros. O que nós não sabemos aqui é a velocidade inicial. E o tempo nós acabamos de encontrar é 3,2. Vamos substituir para ver como é que fica. O alcance vai ser 15 igual. Velocidade inicial você repete, vezes 3,2. Aqui você vai fazer, 3,2 vezes V0 vai dar 3,2 V0. E aqui vai estar 15. Então é só você inverter. Quem tem letra para um lado e número para o outro. Então vai ficar 3,2 V0 vai ser igual a 15. A gente troca de lado. E agora eu vou fazer 15 dividido por 3,2. Então V0 vai ser 15 dividido por 3,2. Vamos fazer a divisão. Vamos encontrar 4,7 metros por segundo. Então, essa daqui é a nossa velocidade inicial que essa bola deve ser lançada lá do alto desse prédio para que ela consiga atingir essa distância aqui do prédio de 15 metros. Então, nós vamos ter que lançar ela com a velocidade de 4,7 metros por segundo.